Olá, tudo bem? Nosso encontro de hoje, Ligações Químicas 2. Trataremos de estruturas formadas por ligações covalentes, ou também chamadas estruturas moleculares, desde moléculas diatômicas até macromoléculas, e as suas respectivas propriedades físicas. Antes de iniciarmos propriamente dito o nosso tema, vamos lançar aí 3 questionamentos. Por exemplo, você conhece o composto de natureza molecular usado por médicos dermatologistas na remoção de pintas da pele? Dentro da dermatologia, uma substância que é utilizada para retirar manchas da pele? Um dos gases expelidos nas erupções vulcânicas é também um dos vilões na formação da chuva ácida. Vamos conhecê-lo? Com relação à chuva ácida, ou também nas erupções vulcânicas, uma substância que está relacionada com as nossas moléculas de hoje, vamos apresentá-la a você. Qual é o mineral largamente utilizado em relógios de alta precisão? Em relógios de precisão, como relógio de quartzo, qual é a relação desses relógios de precisão com as nossas moléculas de hoje? Vamos conhecer então a ligação covalente ou molecular. Muito bem, veja o que eu trouxe aqui para você para iniciarmos a ligação covalente ou molecular. Lembra do flúor? Substância gasosa, de odor irritante, tóxico, um gás levemente amarelado, elemento formador do grupo dos halogênios, 7A da tabela periódica, tem 7 elétrons à valência. Observe a configuração eletrônica do estado fundamental que eu trouxe aqui, 2s2, 2p5. Então vejamos, na formação da substância simples gás flúor, o que se tem a perceber? Bom, a tendência desse átomo é receber um elétron para atingir o octeto. Mas se ele vai se ligar a um outro átomo para formar a substância simples do mesmo elemento. Então são 2 átomos que desejam a mesma coisa, ambos ganharem 2 elétrons. Para resolver a situação, foi sugerido por Gilbert Lewis, em 1916, a proposta ou a hipótese da ligação covalente, a formação das chamadas moléculas. Isso acontece, observe, através da fórmula de Lewis. Gilbert Lewis propôs uma estrutura eletrônica onde você representa o símbolo do elemento e coloca os elétrons da valência ao redor. Observe essas 7 esferas na cor verde ao redor do flúor. E essas 7 esferas na cor avermelhada ao redor do outro átomo de flúor. Há uma aproximação desses 2 átomos e, importante agora, preste bem atenção, o entrelaçamento das eletrosferas. Cria-se uma região comum, ou seja, uma nuvem eletrônica onde forma-se, lá vai, está prestando bem atenção, um par de elétrons compartilhado. Uma perfeita sociedade eletrônica usando um termo mais simples, menos técnico. Esse par de elétrons passa a pertencer simultaneamente aos 2 átomos. Então você tem a estabilidade eletrônica, onde na verdade, vamos usar aí uma figura de linguagem, os 2 átomos de flúor ganharam um elétron. E passam a ter uma configuração estável na camada de valência, 2s2, 2p6. Ligação covalente normal. Observe o próximo quadro que eu trouxe aqui a você. Então temos a presença da fórmula estrutural, também conhecida como fórmula de Cooper, que foi o americano que introduziu essa estrutura no mundo da química. Ele representa aquele par eletrônico, também chamado de par ligante, que se estabeleceu entre os 2 átomos de flúor, por esse traço horizontal. Chamamos isso de ligação covalente normal simples. Normal, porque há a participação de um elétron de cada átomo, formando o par eletrônico, e simples porque é apenas um par. Uma próxima representação, que você utiliza muito, ou percebe muito, às vezes até em artigos de jornais, revistas científicas, vai se referir à substância gasosa flúor. Então se utiliza a fórmula molecular. Qual é a função dela? Identificar o tipo de elemento químico, que é o flúor, e a quantidade com que esses átomos de flúor comparecem na estrutura, na molécula do gás flúor, que é a quantidade 2. Então trata-se de uma molécula diatômica, que são as menores moléculas que nós temos, né, para representar esse início do nosso encontro. É interessante agora, sugiro até que se você tiver a oportunidade, pegue a sua tabela periódica, tem a tabela periódica aí de fácil acesso, coloque do lado da sua bancada, estudo, e acompanhe a nossa explicação com a tabela periódica e o quadro que eu trouxe para você. Nesse quadro, você tem a representação dos elétrons de valência.
e a capacidade que esses átomos têm de estabelecer ligações covalentes. Nós chamamos então de capacidade de ligação covalente. Ou seja, veja, o oxigênio, quantos elétrons de valência ele tem? 6, porque é um elemento do grupo 6A, dos calcogênios. Para chegar ao octeto, vamos trabalhar nesse primeiro instante com a regra do octeto, que é a regra mais comum para iniciarmos o assunto. Combinado? Ele vai ter a possibilidade de estabelecer 2 ligações covalentes. Por quê? Faça a conta comigo. Se ele tem 6 elétrons de valência, você vai ter a possibilidade de completar o octeto com mais 2. Então ele vai ficar com uma valência com 2s2, 2p6, e imitar a configuração do gás nobre do seu período. Por isso nós dizemos que o oxigênio faz, na constituição da sua molécula, uma ligação covalente dupla. Esses 2 traços representam a dupla. Veja com relação ao nitrogênio, já é um elemento do grupo 5A, então ele tem 5 elétrons na valência. Para chegar ao octeto faltam 3. Então é um elemento tricovalente, ou trivalente, se você quiser, é uma representação ou uma indicação mais simples. E você tem uma ligação covalente tripla na molécula do gás nitrogênio, o N2, que é o gás mais abundante na nossa atmosfera. Siga comigo, ó, a molécula do gás metano, também conhecido como GNV, gás natural veicular. O gás do lixo é o mesmo. Esse gás metano, ele tem por parte do átomo central, que é o carbono, 4 elétrons de valência. Você viu que eu rodei ele de 4 hidrogênios? Cada um desses hidrogênios vai estabelecer uma ligação covalente através de um par de elétrons, vai compartilhar esse par com um átomo de carbono. Então são 4 átomos de hidrogênio compartilhando, cada um deles, um par com o átomo central. Isso dá um caráter tetracovalente ao carbono e monovalente ao hidrogênio. A molécula atinge a sua estabilidade através de 4 ligações covalentes simples, né? Que é a estrutura do CH4, como disse a você, o gás metano. Mais 2 outras representações interessantes para as moléculas bem simples. É o caso da molécula de água, observe, o oxigênio é o elemento central com 6 elétrons de valência. Ele faz uma covalência com o hidrogênio à minha direita e uma covalência simples com o hidrogênio à minha esquerda. Então, na estrutura da molécula de água, o que você tem? 2 ligações covalentes simples do oxigênio com os hidrogênios à esquerda e à direita, estabilizando a molécula e dando a ela a estrutura de estável água ou estável molécula de água. Para o gás carbônico, né, também conhecido como dióxido de carbono, né, esse gás carbônico, que está em percentagem bem pequena na atmosfera, é um gás formador da atmosfera, você tem um elemento central, o carbono, com 4 elétrons de valência. E os oxigênios. Veja esse oxigênio aqui à minha direita. Ele tem 6 elétrons de valência e vai compartilhar 2. Com relação ao oxigênio, faça a contagem, por favor, o oxigênio adquire estabilidade. 6 com 2 pares, chega a 8. Então você percebeu qual é o grande lance da ligação covalente, ou também chamada molecular? Cada par estabelecido, cada par covalente normal, acrescenta um elétron à valência do átomo. E atingindo o octeto, ele está estável e aí param as ligações. Com relação ao gás carbônico, veja a ligação com outro oxigênio, se dá da mesma maneira, através de 2 ligações covalentes. Então a estabilidade da molécula do gás carbônico é adquirida através de 2 ligações covalentes duplas. Correto? Com esses conhecimentos iniciais da ligação covalente, podemos responder o nosso primeiro questionamento. Você conhece o composto de natureza molecular usado por médicos dermatologistas na remoção de pintas da pele? Resposta: gás nitrogênio sobre alta pressão. Quando você comprime as moléculas de nitrogênio, o N2, lembra do quadro que eu trouxe para você? Você traz ela para o estado líquido, sobre baixa temperatura. Isso acaba congelando o tecido e retira a mancha sem nenhuma sequela. É interessante entender que sem nenhuma sequela, porque o gás nitrogênio nessa temperatura é um gás completamente inerte. Então ele é bastante aplicado em dermatologia. Vamos agora entender com um pouco mais de profundidade a ligação covalente. E eu trouxe para aqui um aspecto para ser trabalhado, né, a partir da energia da ligação covalente. Eu trouxe aqui, no nosso quadro, a situação que se apresenta, por exemplo, entre 2 átomos do elemento químico hidrogênio. São os elementos mais simples e é um modelo interessante para você conhecer esse detalhe com um pouco mais de profundidade a partir de uma molécula simples, correto? Então você veja, aqui estão os 2 núcleos dos átomos de hidrogênio, positivo e positivo. Aqui estão as eletrosferas, com os elétrons ao redor nos seus movimentos circulares. Então você tem em jogo as forças de repulsão, observe,
entre os dois núcleos, que são positivos. Tem cargas prótons lá dentro, né? Cargas iguais sinais se repelem. Então nós temos a força de repulsão entre os dois núcleos. Temos também a força de repulsão entre os elétrons que giram nas eletrosferas. São cargas de iguais sinais, certo? Negativo e negativo se repelem. Mas também temos que considerar as forças contrárias de repulsão, as forças de atração, que ocorrem em que segmento dessa estrutura? Entre o núcleo de um átomo e o elétron do átomo vizinho. Percebeu? Cargas contrárias? Entre o núcleo de um átomo e o elétron vizinho. Então o que você tem aí é um jogo de forças de atrair e repelir. Isto vai nos levar a uma situação ideal, uma situação confortável, que nós chamamos de distância de ligação. Se nós aproximarmos demais, veja, eu trouxe aqui um modelo da mola. Se nós aproximarmos demais os dois núcleos, haverá uma repulsão intensa entre os núcleos. Isso não é uma situação confortável, não é uma distância ideal. Da mesma maneira, se eu afastar demasiadamente esses dois átomos, eu vou ter um excesso de afastamento e não tenho uma atração adequada. Isso não é uma situação adequada ou confortável. Então existe um meio termo, ou seja, existe um equilíbrio entre as forças de atração e repulsão. E esse equilíbrio distingue-se como distância de ligação. Nesta molécula corresponde a 0,074 nanômetros. Lembre que um nanômetro corresponde a 10 a menos 9 do metro. Eu trouxe aqui como sugestão para você entender melhor a situação de estabilidade, um modelinho bem didático. Veja, cada uma dessas bolinhas vermelhas representam então os átomos do elemento hidrogênio. A mola representa o conjunto de forças de atração e repulsão. Se nós estendermos essa mola para essa situação, observe, nós temos um excesso de afastamento. Portanto, esse afastamento não é uma situação confortável. Se eu solto, elas voltam a se aproximar. Em contrapartida, se você aproximar demasiadamente, observe, também não é uma situação confortável. Eu solto, elas voltam a se afastar. Consequência, qual é a situação confortável? Qual é a distância de ligação? Qual é a estabilidade entre as forças de atração e repulsão? Exatamente a situação que está aqui sobre a mesa. Isso aqui corresponde ao 0,074 ângstrom. Isso acontece para todas as moléculas, não só para essa estrutura bem simples e diatômica do hidrogênio. Então você viu que é um conjunto de forças que dá a estabilidade ou a distância de ligação ideal. Muito bem, adiantando um pouco o nosso assunto, vejamos. A estrutura de Lewis, você lembra que eu falei no primeiro momento? Que a estrutura de Lewis é onde você tem os elétrons da valência formando o par compartilhado. É o que eu fiz aqui no nosso quadro. Na molécula de hidrogênio você tem um par compartilhado e esse par, preste bem atenção para o detalhamento agora, que é necessário também. Os elétrons não têm ambos cargas negativas? Claro. Cargas negativas não se repelem? Sim. Então nós temos que resolver um problema aí, que foi resolvido a partir do eletromagnetismo. Esses elétrons, além de ter um movimento de translação ao redor do núcleo, para fugir da força de atração da carga nuclear, eles têm um movimento simultâneo de translação, que é um movimento de rotação em torno de um eixo próprio. Rotação é sempre em torno de um eixo próprio, né? Enfatizando. E esse movimento de rotação pode ser similar aos ponteiros do relógio, no sentido horário, ou contrário aos ponteiros do relógio, no sentido anti-horário. Esse movimento horário ou anti-horário caracteriza o que nós chamamos do eletromagnetismo. Gera campos magnéticos contrários. Então os elétrons podem ficar juntos, formando par eletrônico compartilhado, desde que tenham movimentos rotacionais contrários. Se você buscar na nomenclatura, ou mesmo em livros de ensino médio, você vai encontrar o termo spin, que vem da língua inglesa e quer dizer giro. Correto? Então ficou claro? Volto aqui 2 minutinhos no meu quadro. O compartilhamento é feito através de um par eletrônico, com spins contrários, com uma distância ideal, você viu no modelo das molinhas, formando a molécula do hidrogênio, a molécula estável. Muito bem, adiante, eu quero que você entenda que a regra do octeto não é uma regra unânime. Jamais pode ser usada como unanimidade. Ela é muito aplicada para os elementos dos grupos A e é um início muito interessante, é uma ferramenta fundamental para você entender as primeiras moléculas. Mas existem exceções à regra do octeto. E eu trouxe algumas exceções aqui para você. Vejamos.
Exceções com relação ao átomo de boro, exceções com relação ao átomo do elemento berílio e exceções com relação ao átomo de alumínio. Justifico. Você diria, pô, mas o boro, o berílio e o alumínio são metais. Concordo. Mas, no entanto, a energia de ionização, que é isso mesmo, recordando, é a energia que você tem que adicionar ao átomo no estado gasoso para retirar o elétron da camada de valência. Para esses três elementos químicos, são elementos químicos de raio muito pequeno, é muito elevada. Então, para que esses elementos, o boro, o berílio, venham a perder elétrons, isso é muito custoso energeticamente. Então é melhor compartilhar. E o que acontece? No caso do boro, ele tem 3 elétrons de valência, compartilha com 3 átomos de flúor. Eu caracterizei aqui a molécula do trifluoreto de boro, formando um composto de características covalentes, ou também chamado molecular. A ligação covalente tem sempre como sinônimo composto molecular. Você me diria, bom, mas só o fato de fazer ligações covalentes já caracteriza de composto covalente ou molecular? A resposta é não. Você tem que ir um pouco mais com profundidade. A identificação desses compostos se passa por experimentos, passa por propriedades. Quais são as suas propriedades? Vamos caracterizar pelo menos as mais simples hoje. Propriedades físicas. Normalmente os compostos moleculares apresentam propriedades físicas como ponto de fusão, ponto de ebulição, muito baixo em relação aos compostos iônicos, que são formados de metais e não metais. Eles têm uma dificuldade muito grande em conduzir a corrente elétrica, porque essas estruturas com o berílio, com o boro e com o alumínio, não têm presença de íons. E nós sabemos que para a condução da corrente elétrica precisa ter cargas, você ter íons, cátions ou ânions. E nessas estruturas nós não temos. Então isso vem corroborar que são estruturas covalentes. O caso do berílio, ele faz 2 ligações covalentes com o flúor. Então são covalências normais. Da mesma maneira, o alumínio faz 3 covalências com o alumínio. Aí você me pergunta, mas quais são as exceções à regra do octeto? Faça a contagem dos elétrons de valência após as ligações estabelecidas. No caso do boro, ele fica com 3 e mais 3, 6, fora da regra do octeto. No caso do berílio, ele fica com 2 e mais 2, 4, fora da regra do octeto. No caso do alumínio, ele fica com 3 e mais 3, 6, fora da regra do octeto. São exemplos interessantes para começar essas exceções. Existem mais casos como esse, principalmente nos elementos de transição. Muito bem? Adiante, nós podemos representar agora a chamada formação da molécula do gás ozônio. E na formação da molécula do gás ozônio, você tem uma situação bem particular na ligação covalente, formando um composto molecular. Como é o nome dela? Ligação covalente dativa ou coordenada. A molécula do ozônio, forma o gás ozônio que se encontra em camadas mais externas da atmosfera, até 30 km você tem um adensamento maior do ozônio e tem um papel fantástico, Apesar de ser uma camada muito tênue, ele tem a possibilidade aí de reter cerca de 96 a 98% da radiação UV. Então, há sempre um interesse muito grande em discutir a formação dessa molécula até sob o aspecto ambiental. E, na formação da molécula do ozônio, Gilbert Lewis propôs uma estrutura em 2 etapas. Ele propôs o seguinte, numa primeira etapa, vamos ligar 2 átomos de oxigênio. Então, o primeiro átomo de oxigênio aqui à minha esquerda, com seus 6 elétrons de valência, compartilha 2 pares, com os espinhos opostos, tranquilo para isso, para você? Com o elétron de oxigênio à minha direita. Ambos ficam estáveis, percebeu? Ambos ficam estáveis. Só que nós não queremos caracterizar a molécula do oxigênio, que é o O2, nós queremos a molécula do O3. Então nós temos uma molécula triatômica. Muito bem, vamos evoluir por uma segunda etapa. Apresentamos um terceiro átomo de oxigênio aqui à minha direita, que vai se aproximar desse átomo central aqui na minha figura do quadro. O que vai acontecer? O átomo central já está estável. Ele já está com o octeto completo. O átomo aqui à minha direita ainda tem 6 elétrons. Então quem precisa de 2 é o átomo à nossa direita. Com a aproximação dessas 2 eletrosferas, do átomo central estável, do átomo da nossa direita, há um compartilhamento, só que com uma singular diferença. Qual é essa singular diferença? Quem forneceu o par de elétrons é o átomo estável. Então a diferença nessa covalência está, na verdade, na origem do par eletrônico. Continua sendo uma covalência simples, é um par de elétrons. Só que o átomo central de oxigênio que está estável vai, vamos usar aí um sentido figurativo, ceder o par de elétrons ao não estável.
Por favor, entenda bem, o átomo central não perde o domínio do par de elétrons. As eletrosferas se aproximam e o átomo estável vai compartilhar esse par com o não estável. Isso nós chamamos de ligação coordenada ou dativa. Na maioria dos livros de ensino médio, né, a representação é, como eu fiz aqui no nosso quadro, através de uma seta, que facilita para o aluno a identificação desse tipo particular de ligação covalente. Mas eu tenho visto, e se preparem, em concursos, em vestibulares, ou até em livros médios que trazem o assunto com uma característica mais de nível superior, um traço apenas. Você me diria, mas peraí, como é que eu vou identificar que é uma ligação dativa, uma ligação coordenada? Eu dou a resposta facilmente para você. Você tem que estudar obrigatoriamente, com muita atenção, a estrutura eletrônica. E a partir da estrutura eletrônica você chega facilmente a se convencer que tem uma ligação coordenada ou dativa. Então vamos à nossa segunda pergunta. Um dos gases expelidos nas erupções vulcânicas é também um dos vilões na formação da chuva ácida. Vamos conhecê-lo? O gás formado nas erupções vulcânicas é o dióxido de enxofre. Ele tem aqui uma ligação dativa com o segundo oxigênio. Numa reação com meio mol de oxigênio gasoso, há oxidação e formação do trióxido de enxofre, no que nós chamamos de primeira etapa. Nesse trióxido de enxofre, você tem formação de duas ligações dativas com os dois oxigênios. E uma ligação covalente dupla com o outro oxigênio. Numa segunda etapa, o trióxido de enxofre recebe o acréscimo de moléculas de água, que estão na nossa atmosfera, uma reação de hidrólise, e formação do ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico apresenta, então, duas ligações covalentes normais com os hidrogênios e oxigênios. Os oxigênios fazem ligações covalentes normais com o átomo central, que é o enxofre, que por sua vez faz duas ligações ativas com os oxigênios. Esse ácido sulfúrico tem um grau de ionização, uma facilidade de formação de íons muito grande, por isso ele é um ácido forte, caracterizando então a formação da chuva ácida, que tem grande impacto ambiental para a nossa vegetação, mesmo para o ser humano, né? Enfim, para o meio ambiente. A partir daí, nós podemos então estudar a chamada polaridade das ligações. Na polaridade das ligações, o estudo foi feito a partir de um cientista que, aliás, é o único, que ganhou 2 prêmios Nobel. Linus Pauling. Linus Pauling observou que na aproximação para a formação da molécula do ácido fluorídrico ou gás fluorídrico, porque na temperatura ambiente ele é gasoso, do átomo de hidrogênio e do átomo de cloro, a distância de ligação, lembra disso? Na primeira parte que nós nos referimos à distância de ligação, distância confortável, que se mede na prática, o valor experimental, não bate com o valor previsto teoricamente. O valor observado teoricamente é 0,101 nanômetros, pelo processo de difração. O valor que você tem a partir da experiência é 0,092 nanômetros. Então, o que se observa facilmente? Há uma aproximação dos núcleos com relação ao valor experimental. E qual é a explicação para isso? Linus Pauling deu essa explicação através da chamada eletronegatividade, que é a tendência que os átomos têm de atrair elétrons quando participam de uma ligação. E essa tendência é maior por parte do átomo de flúor em relação ao átomo de hidrogênio na formação dessa molécula. Porque o átomo de flúor, ele é um átomo que está próximo da estabilidade, é um átomo de raio pequeno, é um não metal, tem uma afinidade eletrônica muito grande, uma facilidade em atrair elétrons. O que não acontece com o hidrogênio. Então a nuvem eletrônica ela vai ser deslocada em relação ao átomo de flúor. Esse deslocamento da nuvem eletrônica causa o aparecimento de uma polaridade negativa por parte do flúor, que está atraindo o elétron é negativo, não esqueceu, né? E positivo por parte do hidrogênio, que está perdendo o par de elétrons. Esse deslocamento causa polaridade e essa polaridade aproxima os núcleos. Diminui a distância nuclear. Então isso vem confirmar o valor experimental. E vem confirmar principalmente o seguinte, que a ligação que ocorre entre átomos que tem diferentes valores de eletronegatividade é uma ligação covalente polar. E que fique claro para você,
quanto maior essa diferença de eletronegatividade entre os átomos envolvidos na formação do par eletrônico, maior deslocamento do par, maior a caracterização do dipolo elétrico, maior a polaridade e, consequentemente, mais polar é a ligação, enfatizando para você. Eu trouxe aqui para você também, veja, a variação dessa diferença de eletronegatividade em função das 3 ligações características que nós temos na química inorgânica e orgânica principalmente. Vejamos, quando a diferença de eletronegatividade é 0, isso acontece invariavelmente nas substâncias simples, H2, O2, Cl2. Então você tem átomos do mesmo elemento, o valor da eletronegatividade quantificado na tabela de negatividade por Linus Pauling é o mesmo. Então, por exemplo, na molécula do oxigênio, os 2 átomos de oxigênio têm o mesmo valor de eletronegatividade, que quantificado é 3,5. 3,5 menos 3,5 dá uma diferença nula. E a ligação é completamente apolar. Isso acontece nas substâncias simples. No caso, existem algumas substâncias que têm ligações entre átomos de elementos diferentes que têm a mesma eletronegatividade. É um caso específico do hidrogênio e do fósforo. Mas a grande maioria de átomos de elementos diferentes tem eletronegatividades diferentes. Veja, à medida que eu vou aumentando essa diferença de eletronegatividade, de 0,5 para 1 para 1,5, vai aumentando o caráter covalente polar. Se você ultrapassar o valor 1,7, a grande maioria dos cientistas acreditam que, além desse valor, a diferença em atividade é tão significativa que o átomo que é mais eletronegativo consegue arrancar o elétron da eletrosfera do átomo menos eletronegativo. Isso caracteriza já uma ligação com caráter polar chamada iônica. É claro, isso não é uma verdade absoluta. Vejamos, eu trouxe aqui para você, por exemplo, o caso do ácido fluorídrico, que na temperatura ambiente é um gás, que é uma substância de característica molecular, tem ponto de fusão e ebulição baixo, mas, no entanto, a diferença de eletronegatividade entre os átomos envolvidos, entre o flúor, que tem um valor 4 na escala de Linus Pauling, e o hidrogênio, que tem um valor 2,1, dá um valor igual a 1,9, que é superior a 1,7. E, no entanto, o composto não é de natureza iônica. A estrutura dele não tem íons, os pontos de fusão e ebulição dele baixo. Tem uma facilidade muito grande em volatilidade, passar para gás, nas condições ambiente. Então, essa variação de eletronegatividade é um valor apenas para você tomar como referência, mas é um valor absolutamente único e correto e pode ser usado para sempre. Tá? Tem as suas exceções. Com relação ao hidreto de sódio, ó, você tem um metal ligado a um não metal. O sódio tem uma eletronegatividade de 0,9 na escala de eletronegatividade de Linus Pauling, aquela tabela que eu apresentei para você há uns minutos atrás. Tá? E o hidrogênio tem uma eletronegatividade de 2,1. Se você subtrair, é sempre o valor maior menos o menor. Né? Valor absoluto sempre positivo aí. Tá? Você tem um valor 1,2 e 1,2 é menor que 1,7. E, no entanto, esse composto tem natureza iônica. Ele tem, na temperatura e pressão ambiente, estado sólido. Se coloca ele em solução aquosa, ele tem uma reatividade muito grande em solução aquosa, há uma reação até exotérmica, com grande liberação de calor, e libera íons com facilidade de condução da corrente elétrica. Então, é um composto iônico. Então, as exceções, você tem que ficar atento a elas. Fica bem claro, então, que a polaridade ela é crescente à medida que aumenta a diferença de eletronegatividade. Se você pegar uma molécula do Cl2, substância simples, diferença de eletronegatividade 0, molécula completamente apolar. Você pega uma molécula do HCl, diferença de eletronegatividade menor do que 1,7, um caráter predominantemente covalente polar. Veja na estrutura do NaCl, você tem para a eletronegatividade do sódio 0,9, ele é um metal, tem uma facilidade muito grande de perder elétrons. Com relação ao cloro, uma negatividade de 3. Se você subtrair, dá 2,1. Essa diferença é superior a 1,7 em caráter iônico intenso. Tá? Então, você percebeu? Aumenta a diferença de eletronegatividade, aumenta a polaridade da ligação. Vamos agora trabalhar com as macromoléculas. Quando nós iniciamos o nosso encontro, nós trabalhamos com moléculas diatômicas, triatômicas, tetratômicas, pentatômicas, CH4.
Mas podemos usar esse mecanismo de formação dessas moléculas, que são relativamente pequenas, para macromoléculas. Por exemplo, moléculas de proteínas, moléculas de aminoácidos, moléculas do amido, moléculas como a da sacarose. Na sacarose, C12H22O11, você tem 45 átomos. E esses átomos de carbono, hidrogênio, e oxigênio, estão todos associados através de pares eletrônicos. Então, os princípios que eu passei para você, eles são levados em conta também em moléculas bem extensas. O princípio da polaridade, o princípio do compartilhamento, igualmente. Um caso muito interessante é o caso do carbono. O carbono, ele forma estruturas que são chamadas estruturas alotrópicas. O que vem a ser isso? Você tem um carbono na forma de grafite, que é um carbono com estruturas hexagonais, ligações duplas, onde uma camada se estende sobre a outra, e por isso, com essas ligações duplas, você consegue deixar o risco da grafite no seu papel ou no seu caderno. Com relação ao diamante, o elemento químico é o mesmo, é o carbono, só que a estrutura da ligação é outra, são ligações apenas simples, formando estruturas tetraédricas. Isso dá uma estrutura mais rígida para o carbono, na forma de diamante. E dá propriedades físicas bem interessantes. No caso do diamante, você tem estrutura rígida, é a forma simples, mais rígida que nós conhecemos, né, na natureza. Ele tem um ponto de fusão e um ponto de ebulição muito elevado. Ele risca, por exemplo, e chega a cortar o vidro, risca metais. Com relação ao carbono grafite, por ele ter essa estrutura com ligações duplas, ou seja, com ligações não te permite que uma camada circule sobre a outra, hexagonais, você tem uma estrutura onde permite a condução da corrente elétrica. Você tem uma estrutura de grafite que pode grafitar, né? Ou seja, diminuir o atrito entre superfícies metálicas. Talvez você já tenha colocado isso numa fechadura, ou mesmo na sua bike, né? Macromoléculas bem interessantes também, o caso do quartzo. O quartzo, que tem uma estrutura covalente molecular. Você tem o silício com 2 átomos de oxigênio, só que essa estrutura é multiplicada N vezes. Numa estrutura primária desse composto, né, molecular, você tem um átomo de silício no centro e 4 oxigênios formando uma estrutura tetraédrica. Essa é a estrutura primária. Isso se alonga indefinidamente. O fim disso é o fim do corpo que você está analisando. E nessa estrutura do quartzo, nós podemos responder a nossa terceira pergunta do encontro de hoje. Qual é o mineral largamente utilizado em relógios de alta precisão? Quando tem um quartzo, incide sobre ele uma corrente elétrica, ele vai vibrar. E ele vibra numa mesma frequência que a corrente que é emitida. E essa frequência com que ele vibra é uma frequência muito constante. Com isso você consegue dimensionar intervalos com muita precisão, através da vibração do quartzo. Colocando essa tecnologia em relógios, você tem uma precisão na medição do tempo, qual for a unidade utilizada. Em macromoléculas, também podemos observar o caso do amido. Está presente, por exemplo, nas bolachas, né? Nos confeitos, no macarrão, são macromoléculas. Você tem estruturas ali muito longas de carbono. Então eu trouxe agora para você uma reportagem, dá uma olhadinha na estrutura dos cristais. Em busca da perfeição, será que é possível mudar a cor e a beleza dos cristais? É sim, com a energia nuclear e a criatividade de artista. Em Minas Gerais, nós fomos encontrar em cidades vizinhas 2 homens que se dedicam a essa transformação. Em Lagoa Santa, Walter Ferreira trabalha com as mãos. Na capital, o professor Fernando Lameiras e sua equipe bombardeiam cristais com raios gama. Os alquimistas nunca conseguiram fazer ouro, mas aqui em Belo Horizonte, os cientistas conseguem mudar a cor e multiplicar o preço dos cristais. Na mão deles, um quartzo vira uma ametista. A transformação acontece no Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear de Minas Gerais. A técnica foi descoberta na Alemanha na década de 40 e aprimorada no Brasil.
Cristais claros, sem cor, ganham tons que vão do amarelo ao azul. O primeiro passo é selecionar o cristal certo. Nem todos mudam de tonalidade. Mas o Brasil desenvolveu a tecnologia mais avançada do mundo para avaliar a composição química dos minerais e, assim, saber se a pedra vai ou não ganhar cor. Aí entra o poder da energia nuclear. O laboratório é cercado de medidas de segurança. Para acionar a cápsula radioativa, é preciso primeiro digitar no computador a senha que desbloqueia o sistema. O Pablo Rossi é responsável pela segurança do laboratório. É um dos únicos que tem acesso a essa chave, a câmara de irradiação. Nós estamos entrando onde as pedras mudam de cor. Aqui só se entra com o sistema desligado. Mesmo assim, nos corredores que levam à cápsula, é difícil esquecer que estamos a poucos metros de uma perigosa fonte radioativa. Onde que está a fonte de radiação? Aqui? Isso, a fonte está 1 metro abaixo do solo, ela é uma fonte de cobalto 60 e quando ela é exposta, ela sai da sua blindagem de chumbo e é exposta nessa região onde os produtos são irradiados e todo o processo ocorre. Ela fica dentro desse cilindro, então? Isso, esse cilindro é para proteger o material radioativo que está aí dentro. Para mudar de cor, os cristais ficam expostos à radiação de 3 dias a 2 meses. Os cientistas explicam que o processo não deixa nos minerais nenhum resquício de radioatividade. O que muda mesmo é o valor da pedra. O que ocorre é que no Brasil costuma sair pedra nesse estado aqui. Isso vale muito pouco. Nós estamos falando aqui de R$20 o quilo, né? Bruta e sem cor? Bruta e sem cor. Uma pedra feito essa aqui, que já está bruta, colorida, pode chegar a valer até R$2.000 o quilo, né? Nessa reportagem que você viu, a alteração da cor do cristal, as macromoléculas, se dá através da inserção de energia. A radiação gama vai alterar a estrutura eletrônica dessas macromoléculas, dos seus átomos e das suas estruturas eletrônicas dos níveis de valência. E essa estrutura alterada dá a alteração da cor. Deixo para você, então, bons estudos e boa ligação covalente, hein?